E teste. Fala pessoal, então vai aqui o nosso vídeo resumo, né? Nós vamos trabalhar hoje com termologia, que trata a respeito de estudar calor, temperatura, como os corpos lidam com isso. Então a gente vai precisar de lidar aqui com alguns conceitos. Lembrando que grandeza é tudo aquilo que eu posso medir, né? Então o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é temperatura. Temperatura, ela vai ser uma grandeza que vai medir o grau de agitação das moléculas. Ou seja, quanto maior a temperatura de um corpo, significa que os átomos, as moléculas que compõem aquela matéria, estão mais agitadas. A gente pode ver isso bem claramente nesse simulador aqui. Importante vocês entenderem que a matéria no estado sólido, as moléculas estão mais juntas, no líquido mais separadas e no gasoso mais separadas ainda. Então observe, à medida que eu aqueço, olha como é que as moléculas vão começar a se agitarem. Ó. E a temperatura vai só subindo, você pode observar ali. Então a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Se eu resfrio, a temperatura vai caindo e as moléculas vão deixando de agitar, estão ficando mais tranquilas, está vendo? Ó, como é que elas estão parando. Existe um valor no qual as moléculas ficam totalmente paradas, tá? Que é esse valor de menos 273 graus Celsius, que eu estou chegando nele, olha só. Vão ficar praticamente paradas, ó. Esse valor de menos 273 graus Celsius, ele é chamado de zero absoluto, tá? É um estado em que as moléculas não têm movimento nenhum, praticamente. A partir desse valor é onde elas começam a agitar. Ok? E aí, então, ó, do sólido é onde eu tenho menor agitação, estado sólido, né, menor temperatura. E o gasoso é onde eu tenho maior agitação, maior temperatura. A temperatura ela é medida através do termômetro, tá? Que a gente vai explicar depois. Outro conceito é o conceito de calor. Calor é o seguinte, ele é uma grandeza que vai medir a energia térmica sendo transferida entre dois corpos, com temperaturas diferentes. Ou seja, calor ele mede a transferência de energia entre dois corpos. Basicamente isso. E o que é essa energia que é transferida? Essa energia chama-se energia térmica. Todo corpo, quando possui temperatura, ou seja, agitação das moléculas, essas moléculas possuem uma energia que eu chamo de energia térmica, tá? Um corpo pode transferir essa energia para outro corpo. Quando ocorre essa transferência, é o que nós chamamos de calor, ok? É a energia térmica sendo transferida. Só que é o seguinte, para essa transferência acontecer, é necessário que esses corpos estejam com temperaturas diferentes, tá? Por quê? O que provoca essa transferência é o que eu chamo de lei do equilíbrio térmico. Quem tem maior temperatura doa calor na energia térmica para o que possui menor temperatura, até a temperatura de ambos se igualarem. Que é o que acontece, o café está pegando fogo aqui, está saindo fumaça, está quente, uma alta temperatura. E o café na copinho B está com a menor temperatura. Quando eu coloco os dois juntos, pela lei do equilíbrio térmico, quem tem maior temperatura vai doar calor, que é a energia térmica, né, para o de menor temperatura, até a temperatura dos dois se igualarem. Ou seja, eu coloco o A perto do B, sua maior temperatura, maior energia térmica, vai ser transferida essa energia térmica para o outro corpo. É o que eu chamo de calor, transferência de energia. Então, o A doa calor para o B, até a temperatura do A descer um pouco e a do B subir um pouco e se igualarem. Ok? Tudo no nosso dia a dia se deve à lei do equilíbrio térmico. O próprio funcionamento do termômetro. O termômetro, basicamente, ele é feito de um bulbo, uma estrutura metálica, que você coloca ali debaixo do sovaco. Metal é ótimo condutor de calor. Aí tem um tubo de vidro externo e um tubo de vidro fininho, azul aqui, ó, tubo capilar, fininho, com um líquido dentro que dilata muito fácil, que é o mercúrio.
Vamos supor, você pega uma pessoa com 39 graus de febre. Você vai balançar o termômetro, para o vento bater aqui e fazer o termômetro perder a temperatura, né, descendo, para ficar abaixo da temperatura do seu corpo. Seu corpo é 36, você tem que deixar o termômetro abaixo, para você fazer uma medida correta. Deixar o termômetro tipo 34, 35. Aí você coloca na subaqueira aqui, ó. Depois do tempo, o que vai acontecer? Seu corpo com maior temperatura transfere calor para o termômetro e a temperatura do termômetro vai subindo, vai recebendo o calor aqui, esse líquido vai dilatando, tem as marcaçõezinhas, né? E vai subindo até chegar o momento que ele atinge o equilíbrio térmico do seu corpo. Aí é onde, depois de 1 ou 2 minutos, você tira o termômetro ali, vai estar a temperatura de 39 graus. Isso se deve ao equilíbrio térmico, tá? O calor que você está sentindo agora é o equilíbrio térmico. A Taguasa agora, nesse momento, também está com 39 graus. Seu corpo está com 36. O ar em torno do meu corpo transfere calor para o meu corpo até se igualarem. E é o seguinte, os termômetros e as unidades de medida de temperatura foram estabelecidos de uma forma bem simples. As unidades que existem no mundo são graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Como que eles estabeleceram isso? 3 cientistas em épocas diferentes, em momentos diferentes, estabeleceram usando uma lógica bem parecida. Eu pego o ponto em que a água congela e o ponto em que a água evapora. O Celsius, que é o que nós usamos aqui no Brasil, estabeleceu que o ponto que a água congela é 0 e o ponto que a água evapora é 100. Tá? O tal do Fahrenheit já estabeleceu o valor de 32 para o ponto que a água congela e 212 para o que a água evapora. Aí ele usa a unidade de Fahrenheit. E o Kelvin, 273 para congela e 373 que evapora. E o Kelvin, o que ele fez? Ele falou assim, pô, se a água congela, vira estado sólido em 273, se eu for baixando essa temperatura, quanto mais eu abaixo, menor a agitação das moléculas. Então deve existir um ponto em que as moléculas estão totalmente paradas. Aí ele chamou de 0 Kelvin, 0 absoluto. Que nas outras unidades de medida, tem esses valores equivalentes aqui, tá? Essa fórmula nós vamos deixar para as próximas aulas, ok? Então o que você precisa entender? Só como que foi feitas as temperaturas e as unidades de medida, que é usando ponto de fusão e de ebulição. Cada um estabeleceu o seu valor e a sua unidade de medida de forma aleatória. Beleza? Valeu, galera!